quanto tempo o senhor usou a prótese removível, a prótese que normalmente as pessoas chamam de dentadura? Olha, aproximadamente uns 30 anos. 30 anos. Como que era o tratamento dentário há 30, 40 anos atrás, no seu caso? Falar pra você assim, era bem difícil, né? Porque meus pais na época, os dentes doíam e eu já mandava arrancar. E a gente ia ficando com a boca assim bem problemática, né? Sem dente. E como foi essa convivência de 30 anos, né, com a dentadura, com a prótese removível? Foi bem difícil, viu? Porque fica solta, né? A gente não... Como é que fala? Podia comer determinados alimentos? É isso, por exemplo, uma carne, uma coisa assim, já fica bem mais difícil para comer, né? Então... Sempre tomando cuidado em relação às pessoas que estavam perto ali. Sim, com medo até de cair no chão, né? O melhor cartão de visitas de uma pessoa é o seu sorriso. Quando falta um dente na boca, não é só nossa saúde ou beleza que está em jogo, mas também todas as nossas emoções. Segundo especialistas, pacientes com poucos dentes ou sem nenhum tornam-se pessoas tímidas, têm dificuldade para se relacionar com outras pessoas, viver um amor ou mesmo conseguir um emprego. A implantodontia, que no Brasil chegou há 20 anos, já pode resolver esse problema. Você vai conhecer no programa de hoje os últimos avanços desta área, a opinião dos mais renomados especialistas e o novo sorriso de quem já entregou à sua boca a especialidade que mais cresce na odontologia brasileira. Implante é um material feito à base de titânio, considerado biocompatível e que é bem aceito pelo organismo das pessoas. Na prática, o que vem a ser ósseo-integração? Ósseo-integração é um processo que ocorre logo após a instalação dos implantes, de forma que a gente faz, para instalar os implantes, a gente faz uma perfuração no osso e, realizada essa perfuração, ocorre uma migração de sangue, de coágulo sanguíneo, células ósseas que vão fazer com que o implante fique... após a cicatrização, fazer com que o implante fique grudado ao osso. Então esse é o processo de ósseo-integração, evitando que o implante tenha algum problema de mobilidade na sequência. Tem idade para se colocar um implante? Tem idade mínima, né? Porque quando a pessoa ainda está com o crescimento da face, a gente não pode instalar o implante, né? Então, por exemplo, até, digamos, 18, 19 anos, depende se é mulher ou homem, né? E a idade avançada não tem limite, né? Porque, aliás, o implante começou para idosos, para a terceira idade, para os inválidos orais. Pacientes que não tinham nenhum dente na boca, que não conseguia utilizar as próteses totais, que não conseguia conviver com o meio social, né? Pela baixa autoestima, né? Que um desdentado tem. Então, no começo, o objetivo era restabelecer a função àqueles pacientes inválidos orais. Depois que o sucesso, por muito tempo, foi comprovado, daí passou-se a utilizar para elementos unitários, ou digamos, um hemiarco, coisa assim, né? Hoje, nós usamos para um dente, usamos para a boca inteira, não tem assim um limite. Os implantes vieram para substituir as próteses totais mesmo, ou dentaduras. Então, o implante, quando prótese total, é a substituição da dentadura pelo implante, é isso? Substitui, você faz os implantes e depois confecciona uma prótese, normalmente parafusada sobre os implantes. É uma prótese nova, mas é como se fosse uma dentadura, só que parafusada, e que melhora muito o processo mastigatório, que facilita muito a trituração dos alimentos e, consequentemente, melhora a saúde da pessoa, porque até o estômago da pessoa consegue fazer digestão melhor, porque o alimento é melhor triturado, desde que se realize um bom processo mastigatório. Na prótese total, é recomendado substituir em média a cada 5 anos.
No caso da prótese sobre implante, o que o paciente deve fazer é uma revisão periódica, pelo menos uma revisão anual, dessa prótese colocada sobre implantes, fazer uma limpeza, uma higienização, avaliar como está a gengiva em volta dos implantes, para evitar que ocorra uma inflamação na volta do implante, que chama periimplantite, mas a tendência é a prótese durar bem mais do que uma prótese total. Sempre quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente instala o implante para ser definitivo, né? Porque a reação e as doenças que acometem o implante comparado com o dente natural são mínimas. Em volta do implante, primeiro, o implante não sofre com cárie dental, né? As doenças que destroem o dente, o osso em volta do dente, né, são menos frequentes no implante. E a resistência mecânica do implante é muito superior à da raiz do dente. Então, assim, a gente procura fazer um bom planejamento, escolher o implante adequado para aquela área do paciente, e o objetivo é instalar o implante para sempre. O que a gente tem que fazer, às vezes, é substituir a prótese que vai sobre o implante, né? Então, às vezes, a prótese pode ser de cerâmica, pode ser de acrílico, né? Dependendo, então, da durabilidade desse material, é que a gente substitui. Mas o implante em si é uma raiz artificial que a gente coloca, instala no osso para ele ficar definitivamente. Todos os anos são consumidos no Brasil mais de 800 mil implantes e 2.400.000 componentes de próteses dentárias. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar, a procura por tratamentos com implantes odontológicos vem crescendo a cada ano. O número de candidatos, digamos assim, a implante é muito grande. A gente tem aí uma população enorme, nós somos o 5º país do mundo em consumo de implantes odontológicos. E nós temos uma população em torno de 30, 35 milhões de desdentados totais que precisam de implantes. Há um crescente muito grande de consumo de implantes. Nós temos aí em torno de 10 a 12% ao ano de crescimento no consumo de implantes dentários. E nesse caso aqui, além de perder o dente, o paciente perdeu o tábua óssea. Então precisaria se fazer um enxerto ósseo primeiramente. Normalmente se aguarda em média 4 meses para depois fazermos a instalação do implante e depois que esse implante ósseo integrou, fazer a colocação da prótese. E por que o senhor optou pelo implante total? Porque me falaram para mim que ficava bom, né? E eu já tinha problema na parte de baixo, aí eu falei assim, eu vou ficar sem dentes mesmo de tudo, na parte de baixo, né? Aí eu disse que fica solta de tudo. Aí eu falei, eu vou pôr mais a dentadura, vai ficar pior ainda, né? Aí eu resolvi colocar o implante e já colocar a parte de baixo e a parte de cima também. Há quanto tempo o senhor colocou o implante total na parte inferior? Vai fazer o quê? De 5 a 6 meses que eu coloquei. Como foi o procedimento? Foi doloroso? Quanto tempo levou para o senhor colocar? Foi assim, imediato, carga imediata, né? Já fizeram, 3 dias já estava colocado. E quem comentou contigo a questão do implante? Olha, troca a dentadura pelo implante. Foi algum conhecido, algum amigo? Como que o senhor procurou essa solução? Eu conversando com as pessoas, esse cara falou assim, não, coloca implante que você vai gostar e tal, né? E com isso eu optei pelo implante. E como é que fica a questão, depois de colocado esse implante parcial ou total, na questão de alimentação? O paciente tem total liberdade para comer qualquer tipo de alimento? Com certeza. O paciente não fica limitado a nenhum tipo de alimento e ele volta praticamente a se alimentar como se ele tivesse os dentes naturais. E a questão da limpeza e da higiene? Então, quando é feito
a prótese sobre implantes, o protesista, a gente, orienta o paciente para fazer a higienização sobre essa prótese e na volta dos implantes. E para isso, as indústrias odontológicas confeccionaram escovinhas especiais, passadores de fios dentais, de forma que mantenha a higiene adequada e, claro, uma vez por ano, de preferência, sendo complementada com a remoção dessa prótese, que normalmente é parafusada. Então, o dentista desparafusa a prótese para o paciente poder, para o dentista fazer uma higienização, uma limpeza da prótese e é novamente instalada. Viaje com a Expresso Caioa e antecipe sua passagem. A Expresso Caioa te leva de Maringá para São Paulo, São José dos Campos, Taubaté, Aparecida e Rio de Janeiro. E ainda parcela sua viagem em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. São muitas vantagens para você. Ligue agora para 32 22 75 35 ou acesse o site www.expressocaioa.com.br e conheça nossos outros destinos. Expresso Caioa, prazer em viajar. Uns preferem o azul, outros o vermelho. Muita gente gosta do marrom, do branco, às vezes do verde. Não importa. O que vale é a harmonia. O que vale é construir possibilidades. Pedro Granado Imóveis, apontada pela pesquisa Ibope como a imobiliária e a construtora preferidas de Maringá. Acordar e sair de casa motivado para mais um dia. É perfeito quando sua empresa confia em você e você pode retribuir com o seu trabalho. Seja qual for o seu negócio, o melhor plano para sua empresa é o plano que cuida da vida dos seus funcionários. Plano Empresarial Santa Rita Saúde. Benefício que gera tranquilidade. Nós acreditamos. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Uma das etapas que antecedem a colocação do implante é a necessidade de termos informações precisas do formato anatômico, do tipo de estrutura óssea. Doutor André, hoje nós temos um avanço tecnológico na área de tomografia odontológica. Quais são as características que a tomografia odontológica oferece hoje para o cirurgião e para o paciente? Então, hoje nós temos, que é novo no mercado, aí, né, que de um tempo para cá que apareceu, que é o tomógrafo Cone-Beam, de feixe cônico, que é voltado especificamente para a área odontológica. Tempos atrás, um paciente tinha que ser submetido a uma tomografia médica, ou seja, a radiação é bem maior e o resultado final da qualidade não era tão boa quanto hoje esse equipamento. O mais importante é o resultado final, que o cirurgião dentista ele recebe em mãos um exame em 3 dimensões. Então, ele tem desde profundidade e espessura óssea, que nós não tínhamos também antes num exame convencional, como uma panorâmica convencional, que é muito usada até hoje em casos de implante. A imagem convencional ela é uma imagem sugestiva. Tá? A imagem hoje de um tomógrafo desse é a imagem real. Em cima disso é feito, depois que a gente adquire a imagem aqui, e daqui vai para o nosso servidor, nosso computador. Ali é montado a reconstrução 3D do paciente, onde a gente tem milímetro por milímetro a medição óssea. Após feito todo o procedimento da tomografia, vem para a sala de laudos. Agora a doutora Fernanda vai explicar para a gente qual a imagem que o computador recebe da tomografia e quais pontos dessa imagem que é importante para o implantodontista. Tá. Logo após a aquisição da imagem, a gente já tem isso aqui no computador totalmente com todos os cortes, né? Nesse caso, corte axial, aqui a reconstrução da própria mandíbula, com as áreas onde vai ser o implante e onde é medido essas distâncias e, principalmente, essa espessura do osso. E o documento que vai para o implantodontista é esse tipo de filme? Isso, nós mandamos por e-mail, por CD e impresso em filme radiográfico. O papel dos exames de imagem é de fundamental importância. Ele serve para que o profissional
avalie a quantidade óssea existente. A partir do momento em que ele tem essa quantidade óssea existente, ele pode direcionar o caso para a instalação do implante, se essa quantidade for suficiente, ou para a reconstrução óssea, se essa quantidade for insuficiente. A reconstrução torna o procedimento um pouquinho mais longo. Já a instalação do implante já torna o procedimento e o tratamento um pouco mais curto. Mas é de fundamental importância para o planejamento, para a execução e para a condução os exames de imagem em implantodontia. Quais as informações hoje que a tomografia moderna oferece de imediato para o implantodontista? A tomografia moderna oferece exames precisos com relação à quantidade de tecido ósseo em 3 dimensões, principalmente os aparelhos que têm esta competência de realizar a reconstrução tridimensionalmente, observando espessura óssea e altura óssea. Por exemplo, a gente tem uma radiografia aqui, ou melhor dizendo, uma tomografia com uma vista panorâmica, onde a gente observa uma área de reconstrução, com tecido ósseo reconstruído e o tecido ósseo dentro da cavidade do seio maxilar, onde foi realizado um levantamento de seio maxilar. Nesta vista panorâmica. E a gente tem cortes de cada região, onde a gente tem a oportunidade de verificar a quantidade óssea em altura e a largura aqui presente nessa região. Como observa-se neste corte aqui desta região, por exemplo, do elemento ou do dente 27. Em síntese, tomografia computadorizada 3D é de fundamental importância no planejamento, na execução e na condução dos casos, tanto pré, trans quanto pós-cirúrgico. Existem pacientes que perderam os dentes há muitos anos e, com o passar do tempo, ocorre uma atrofia dos maxilares. Então, para isso, tem que se avaliar. Hoje, principalmente, a gente usa tomografias odontológicas que dão um diagnóstico preciso da quantidade de osso do paciente. O custo de um implante está bastante relacionado à capacitação profissional, ao investimento que o profissional fez nele e na qualidade do produto que ele vai instalar e no cuidado. Mas o aspecto mais importante é ele se integrar na boca do paciente. Ele tem que ser um implante, que a gente consiga, que o protesista consiga fazer uma prótese estética. Ele tem que ser um implante que ele possa resistir às cargas da mastigação. Ele tem que ser um implante que facilite a higienização. Não pode ficar fechado, ele tem que passar o fio dental, ele pode passar uma escovinha. E tem que ser um implante instalado numa posição que ele possa falar normalmente, possa sorrir e que esse implante se integre a ele. Quem escolhe o implante, o modelo do implante, a marca do implante, é somente o cirurgião dentista ou ele divide essa responsabilidade junto com o paciente? A gente normalmente decide junto com o paciente, né? Porque aí tem um fator, vamos dizer, financeiro também que é envolvido. Então o paciente tem que estar programado e ele tem que saber quanto ele vai gastar desde a instalação do implante até a finalização, que é a instalação da prótese. O aumento na demanda pela reabilitação oral com implantes também pode ser verificado pelo crescente número de profissionais para atendê-la. Quase 1.000 novos especialistas são registrados por ano no Conselho Federal de Odontologia. Nessa região aqui, nós temos excelentes profissionais, né? Temos profissionais. O Paraná é um celeiro de bons profissionais. E o Brasil é um país que exporta tecnologia na área do implante. Então nós temos muitos pacientes que vêm de outros países para o Brasil para instalar seus implantes, porque, como eu te falei, nós temos aí 30 milhões de desdentados. Então o dentista aqui no Brasil que faz implante
ele tem muitos pacientes. Então, ele pratica bastante, tem habilidade, tem conhecimento. Nesse modelo de acrílico, a gente pode mostrar um implante instalado e nós temos que sempre saber conhecer a anatomia dessa região para evitar que se cause um dano ao paciente. Então, o implante deve ficar um pouco acima desse nervo, lembrando que nesse caso aqui o paciente só perdeu um dente, e isso acontece em várias pessoas, e vai ser reabilitado com um dente. Então, a gente instala o implante, espera ocorrer o processo de osseointegração e depois pode ser instalada a prótese dessa forma aqui. E o paciente vai ter todo o espaço protético reabilitado, evitando até que quando ocorre uma falha de dente, que os dentes podem mudar de posição, os dentes remanescentes podem mudar de posição. Então, a gente reabilitando esse espaço, evita a migração de dentes ou mudança de posição. E aí, seu Pedro, o senhor realmente gostou? O que mudou na sua vida quando o senhor colocou o implante total? Ixi, demais a conta. Outra coisa, né? Nem compara um tempo atrás com agora. O senhor não fazia quando o senhor usava a dentadura e hoje com o implante? O que mudou? O que o senhor não fazia que hoje o senhor faz? Por exemplo, mesmo carne, né? A gente está comendo assim, você não fica despreocupado, né? Não tem perigo de sair da boca, né? Então é uma coisa muito importante mesmo. Pessoa que tiver vontade de fazer, pode fazer, que é uma coisa boa. Na parte psicológica, a sua autoestima, hoje o senhor dá mais risada, o senhor sorri mais, como é que está a relação com a família, com as pessoas? Com certeza, minha própria família lá, meus filhos falam, ficou bonito e tal, né? Ficou bom, ixi, 100%. Hoje o senhor dá mais risada, hoje o senhor sorri mais? Com certeza. E a autoestima mudou? Mudou bastante, ficou bom para isso. Hoje não tem mais medo de sorrir, de chegar em qualquer lugar e comer? De jeito nenhum, 100%, viu? Beleza mesmo. De 0 a 10, que nota que o senhor daria para a implantação do que o senhor fez na parte inferior? 10 mesmo. A esposa gostou também? Também gostou bastante. No programa de hoje você ficou sabendo um pouquinho mais sobre implantes dentários. Para rever o programa de hoje e saber outras informações da área da saúde, acesse o nosso portal tvsaudevida.com.br. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.